Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa apresentação do trabalho de conclusão de curso de farmácia. Os integrantes do nosso grupo são Ana Júlia, Ana Paula, Natália e Luiz Felipe. O tema é uso inadequado de benzodiazepínicos, abordagem sobre tolerância e práticas off-label. Descobertos em 1950, os benzodiazepínicos foram lançados no mercado em 1960. Eles são considerados mais seguros e eficazes que os barbitúricos, que eram muito usados na época, os quais poderiam causar depressão respiratória. Apesar disso, os benzodiazepínicos, no contexto atual da nossa sociedade, são prescritos de forma erroneamente, com renovação constante do receituário sem avaliação prévia, que contribui para o uso prolongado, tolerância e dependência. O presente trabalho justifica a devida necessidade de analisar criticamente as dificuldades e problemas no manejo dos benzodiazepínicos, além de se tratar de um alerta para o desenvolvimento de tolerância e dependência. Também elucidar a atuação do farmacêutico como agente promotor do uso racional dos medicamentos. Como objetivo geral, é realizar uma análise sobre os desafios clínicos de saúde pública associados ao uso dos benzodiazepínicos, com ênfase no uso inadequado e nas práticas off-label. Como objetivo específico, é apresentar a farmacologia e mecanismos de ação dos benzodiazepínicos, diferenciar conceitos de tolerância e dependência, abordar sobre fatores de risco e consequências do uso prolongado, além de apresentar alternativas terapêuticas. A metodologia do trabalho foi feita através do levantamento bibliográfico, consultando artigos na base de dados do Google Acadêmico, PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde, Lilacs e Cielo, todos abrangendo o período dos últimos 10 anos, de 2015 até 2025. Os benzodiazepínicos são fármacos psicoativos bastante utilizados na prática clínica. Eles atuam principalmente como ansiolíticos, hipnóticos, anticonvulsivantes e relaxantes musculares, sendo indicados no tratamento de ansiedade, da insônia e epilepsia. Eles também podem ser usados em caso de agitação psicomotora e abstinência alcoólica. O mecanismo de ação desses fármacos se baseia na modulação do receptor GABA-A. Ao se ligarem nesse receptor, eles aumentam a entrada de íons cloreto, causando a hiperpolarização do neurônio e reduzindo a estabilidade do sistema nervoso central. Isso explica os seus efeitos sedativos e ansiolíticos. Quanto à farmacocinética, os benzodiazepínicos são classificados conforme a duração do efeito. Existem os de curta duração, que são usados para a indução do sono, os de média duração, que são para tratar a ansiedade, e os de longa duração, que são casos que exigem efeito mais prolongado, como epilepsia e espasmos musculares também. O uso off-label se refere à utilização de medicamentos fora das indicações descritas na bula, seja em relação à dose, à via de administração ou indicação terapêutica. No Brasil, essa prática é permitida, desde que ela siga as normas da RDC 406 de 2020, da Anvisa, com respaldo científico e acompanhamento adequado. No caso dos benzodiazepínicos, o uso off-label tem sido observado em condições como dor crônica, TDAH, fibromialgia, síndrome das pernas inquietas e em alguns distúrbios gastrointestinais funcionais também. Apesar disso, as evidências científicas que sustentam essas aplicações ainda são limitadas e muitas vezes até inconclusivas. Por isso, tanto a Anvisa quanto a FDA recomendam que o uso off-label seja sempre acompanhado de monitoramento e comunicação entre os profissionais da saúde e os seus pacientes. Oi, eu me chamo Luiz Felipe e entrando agora no tópico de tolerância e dependência, é fundamental a gente separarmos esses dois conceitos. A tolerância é farmacológica, o paciente precisa de doses progressivamente maiores para obter o mesmo efeito inicial. Já a dependência é a adaptação do organismo que se manifesta fisicamente quando o uso é interrompido. O mecanismo disso envolve alterações nas sensibilidades dos receptores GABA-A e o grande perigo é que a tolerância aos efeitos sedativos ocorre muito mais rápidos em comparação com os efeitos hipnóticos, por exemplo, sendo eles em dias ou semanas. Isso leva o paciente a aumentar a dose por conta própria para tentar manter o alívio, o que só acelera a dependência. Nossa revisão apontou que o principal fator de risco é o tempo. O uso superior a apenas 26 dias já expõe o usuário a riscos sérios, além, claro, das doses elevadas. O desfecho desse ciclo é a síndrome de abstinência. A interrupção abrupta gera sintomas físicos, como tremores, e sintomas psíquicos. Para se ter uma ideia, após 12 meses de uso contínuo, cerca de 50% dos pacientes vão apresentar abstinência se tentarem parar de vez. Olá, meu nome é Ana Paula e eu vou falar sobre as consequências do uso prolongado dos benzodiazepínicos. E para falar sobre as consequências, é crucial que o paciente esteja ciente da relação benefício-risco associados ao uso do medicamento antes mesmo da prescrição.
Conforme a RDC de Boas Práticas de Farmacovigilância da Anvisa, a relação benefício-risco é uma avaliação comparativa para determinar se os benefícios superam os riscos e, com isso, se necessário, poder propor tratamentos alternativos com o objetivo de impactar o menos possível na qualidade de vida do paciente. E essa avaliação ela deve ser feita cautelosamente, já que afeta diretamente a vida do paciente devido à ação farmacológica da classe, que atua suprimindo o sistema nervoso central e podendo gerar diversos efeitos adversos e indesejados, como, por exemplo, o impacto na função cognitiva, na coordenação motora e, com isso, impactando a realização de tarefas simples e rotineiras, afetando diretamente a sua qualidade de vida. O uso crônico e indiscriminado, ele intensifica a atividade inibitória do GABA, afetando também o hipocampo, que é um dos responsáveis pela modulação da memória, e esse comprometimento cognitivo é citado na literatura como precursor para a demência. Como já citado anteriormente, o uso seguro tem um limite de tempo e requer acompanhamento contínuo com profissionais para que sempre que necessário seja feita reavaliações de estratégia de tratamento com o objetivo, o intuito de evitar esses efeitos colaterais. Outro fator preocupante é a grande prescrição dessa classe para idosos, já que eles possuem diferenças fisiológicas, como por exemplo nos rins e no fígado, que podem aumentar a eliminação e acumular metabólitos dos medicamentos, causando uma sensibilidade potencializada, levando a lentidão psicomotora, aumentando o risco de quedas e hoje com o aumento de idosos na sociedade, gerando também um problema de saúde pública. Os benzodiazepínicos eles são grandes aliados e seus benefícios podem melhorar a qualidade de vida, porém tudo depende de respeitar o uso racional e quando se trata de certos públicos, a atenção e a avaliação para a prescrição devem ser redobradas e hoje com os idosos cada vez mais proativos, prolongar o uso inadequado pode acelerar o envelhecimento mental com efeitos irreversíveis. E ainda sobre as consequências do uso prolongado e inadequado, nós temos também os agravantes adicionais, que é a interação desses benzodiazepínicos com outras substâncias, como por exemplo o álcool, que potencializa o efeito sedativo, já que os dois atuam como depressores do sistema nervoso central e reduz a resposta nervosa e atividade cerebral, evoluindo para perigosos comprometimentos, como redução da coordenação motora, redução de respostas imediatas a impactos físicos, afetando o discernimento, levando à impulsividade e, em casos mais graves, podendo evoluir para depressão respiratória e até morte. E ao desencadear tolerância, são utilizadas cada vez mais doses superiores, levando a um ciclo de abuso que deixa consequências catastróficas tanto psicologicamente quanto fisicamente. E essa intervenção ela não precisa ser abrupta e para isso nós temos alternativas terapêuticas que vão ser abordadas. O farmacêutico tem o papel de promover o uso racional, orientando sobre a posologia, duração do tratamento e possíveis efeitos colaterais e riscos de dependência e tolerância. A descontinuação nunca deve ser feita de súbito, pois isso gera sintomas de abstinência. O processo precisa ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Como terapias alternativas, temos a terapia cognitivo-comportamental, que vai auxiliar o paciente a aprimorar suas habilidades e controle emocional. A homeopatia, nela se destaca o arsênico álbum, que ele é utilizado para tratar sintomas de temor pela escuridão e solidão. E também o geossêmio, para sentimento de inadequação e timidez. E por último temos a fitoterapia, onde tem a cava-cava, valeriana e passiflora, todas disponíveis em forma de cápsula e folhas para infusão, usadas para o tratamento de estresse e ansiedade. E após a revisão de literatura, observamos que o uso inadequado dessa classe de medicamentos já é um problema reincidente na sociedade, mas ainda se encontra em ascensão. E as principais causas desse uso inadequado se devem à negligência na prescrição, à automedicação, juntamente com o uso prolongado. E mesmo com as medidas atuais de controle, ainda é possível adquirir esses medicamentos sem as devidas prescrições e orientações, e nessa parte nós enfatizamos a importância do farmacêutico e sua capacidade de intervir no uso off-label inadequado. O farmacêutico é o profissional que tem contato diretamente com o paciente, muitas das vezes, podendo manter uma relação de confiança
já que também tem como responsabilidade prezar pelo bem-estar e qualidade de vida dos pacientes, e a integração e implementação do farmacêutico como profissional ativo na promoção da saúde mental pode ajudar a conscientizar a população sobre as consequências de um uso inadequado, com o objetivo de reduzir o uso crônico e até mesmo priorizar terapias alternativas. E também é necessário reforçar a importância de reestruturar e aumentar a rigorosidade nas dispensações, contando com o apoio e ações conjuntas dos órgãos públicos responsáveis e da indústria farmacêutica, além de ações complementares, como aumento do acesso da população a informações acerca do assunto, campanhas de conscientização e da importância do acompanhamento contínuo multidisciplinar, destacando também o auxílio no desmame para pessoas que já foram comprometidas, tornando a reintegração o menos desafiador possível. Obrigada!